Mas eu queria, então, nessa noite, pregar uma mensagem para a qual eu dei o tema de a imagem do Pai na face do inimigo. E o texto é Mateus capítulo 5, versículo 7. Diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Amém? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela sua palavra, obrigado pelas canções que a gente cantou, pelas canções que ouvimos, pelo momento tão inspirador da ceia do Senhor. E agora pedimos humildemente a tua direção, Pai, para entendermos a tua palavra por meio desse texto maravilhoso. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, mas acima de tudo, que o Senhor desafie o nosso coração a grandes mudanças. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero reforçar aqui o meu aviso a você que nos visita. Obrigado por sua presença. E você, ao sair desse culto, se você sentir o desejo, preencha os formulários que nós temos aí nas cadeiras. Entregue aos nossos irmãos voluntários à porta. A gente vai ter muita alegria em falar com você durante a semana, tá bom? Eu queria que você estivesse preparado para o que você vai ouvir aqui nessa noite. Não por causa de mim, obviamente, né? Mas porque né, vai ser uma grande pregação, não é por isso não. Mas porque eu acredito que o que a gente vai falar aqui é uma confrontação tremenda com a minha e com a sua natureza humana. Então eu queria que você abrisse o seu coração para ouvir e entender isso que nós vamos conversar aqui nessa noite. Olha só que interessante, eu queria começar a minha mensagem falando sobre uma coisa. Que lá no ano de 2012... eu li uma pesquisa de que 8 entre 10 aparelhos de TV naquela época estavam sintonizados diariamente na novela das 9 da Rede Globo de televisão, chamada Avenida Brasil. Quem lembra dessa novela aí? Pode falar, não tem problema, não é pecado. Pode falar, não é pecado, tá? Isso. Certamente hoje a Rede Globo não tem nem metade dessa audiência, né? Com certeza. Mas nessa época eles estavam ainda bombando, né? Eles ainda não tinham sido tão bombardeados pelas redes sociais e por outros meios midiáticos aí, né? Abrindo as realidades. Mas o fato é que não é o que a gente está falando aqui, né? Na verdade, o que eu quero dizer aqui é sobre essa questão. Essa novela aconteceu nesse ano e é muito interessante que, na época, como eu disse, ela estava rendendo muito no Ibope. Diz que em determinados capítulos ela alcançava 50 pontos de audiência, o que equivalia a 46 milhões de telespectadores antenados. E aí esse fenômeno acontecia, e aí saiu uma matéria na revista Veja, muito combatida também, né? Mas a revista Veja publicou na época uma matéria muito interessante, no dia 8 de agosto de 2012, dizendo o seguinte, olha que matéria. A novela explora um elemento perturbador, mas absolutamente incontornável na vida em sociedade: o desejo de vingança. Então a matéria da Veja dizia o seguinte, que é muito provável que o grande sucesso da novela era justamente por causa do tema vingança. Essa era a Carminha, né, que era a personagem principal, e a Adriana Esteves, a atriz, ficou muito marcada por esse personagem, atuou de forma brilhante, não é? Marcou o personagem. Existem personagens, tanto de novelas, filmes, séries, que marcam, não é? E ela, com certeza, marcou a sua carreira com esse personagem. Uma entrevista que ela mesma deu certa vez, disse que ela mesma não permitia que os seus filhos, engraçado que muitos de nós permitíamos que os nossos filhos assistissem, mas ela não permitia que os seus filhos assistissem a novela por causa exatamente dela e da atuação que ela tinha ali no seu papel. Não é interessante a gente pensar sobre isso? Hoje, diante do avanço das redes sociais, eu acho que as pessoas agora, as coisas mudaram muito, e as pessoas agora acompanham tudo em todo lugar ao mesmo tempo, não é? Então, a tela na nossa mão, não é? Isso aqui acabou se tornando um ambiente de ostentação, de inveja, acabou se tornando também um ambiente de imoralidade, de vício, acabou se tornando um ambiente onde nós absorvemos imagens de violência, muita maldade, muita corrupção, e tudo isso é um campo fértil para alimentar o nosso desejo de revidar, não é?
Então, não é verdade que às vezes a gente vê alguma coisa horrível acontecendo, e aí a gente vê alguém indo lá e dando um troco, e a gente olha e fala assim, bem feito, ainda bem que aconteceu isso aqui, né? Bem que mereceu. Isso faz parte da nossa natureza, nós somos assim. Eu escrevi um pensamento aqui, né, uma coisa da minha cabeça, de que a vingança é um sofrimento prolongado. Porque desde quando ela é imaginada, ela é preparada, ela é executada, aquela pessoa que se viu ofendida e agora ela quer vingança, acredite, ela está sofrendo. Não é verdade? Eu já falei para vocês da minha luta com isso, né? Comentei na minha mensagem de domingo passado. E eu sou testemunha viva disso, de que eu sofria com o meu desejo de vingança. Enquanto eu não concretizava, então aquilo, eu não sossegava com aquilo. Então aquilo fazia sofrer. E acredito que eu sofria mais do que a pessoa que eu desejava me vingar, né? O ofendido, enfim. Então a Bíblia, ela diz que a vingança pertence a Deus. E por que assim? Porque só Deus sabe aplicar justiça na medida perfeita. Não é mesmo, gente? Porque pensa bem, aí você indeniza uma pessoa. A pessoa ganhou a indenização. Será que a indenização foi justa? Será que diante do seu prejuízo, ela foi suficiente? Uma pessoa que vai para a prisão por causa de algum crime que cometeu. Será que a punição foi realmente justa? Será que ela não deveria ficar mais anos na cadeia? Ou será que não deveria ter atenuado um pouco a pena dela? Nós nunca saberemos, porque a gente não sabe fazer isso. Bom, o oposto da vingança é a misericórdia. Ela acontece quando alguém que merecia o castigo, deixa de receber esse castigo. Então, é sobre isso que Jesus ensina nessa bem-aventurança. E assim como a vingança é algo retributivo, porque vingança já pressupõe, não é? Que algo me aconteceu, não é? Então, Jesus mostra que a misericórdia também é. Porque ele vai dizer, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Então eu queria falar um pouco com você sobre esse tema nessa noite, e a gente raciocinar um pouco a respeito de que tipo de misericórdia, ou para qual tipo de misericórdia, Jesus está nos desafiando a caminhar. Então, a primeira coisa que eu coloquei aí é o que eu chamei de tratar sobre o ressentimento, que é a ferida tornada em ódio. Então, deixa eu perguntar algumas coisas para você aqui. Você tem alguma ferida no seu coração? Talvez uma ferida antiga? Alguém já violentou você? Em qualquer sentido. Alguém já violentou você? Alguém já humilhou você? Um companheiro já traiu você? Um sócio, por exemplo. Um sócio já te enganou? Uma pessoa decepcionou você terrivelmente? Quem sabe você tem, por exemplo, uma ferida recente, algo que aconteceu há pouco tempo. Um parente, um amigo, até mesmo um irmão em Cristo, deve dinheiro para você, e aí essa pessoa acabou de passar em frente a você, já está te devendo, nem fala nada sobre a dívida, e acabou de passar em frente a você dirigindo um carro novo, ou com um celular novo, não é? Aquela promoção que foi prometida para você pelo seu chefe no seu trabalho, não aconteceu e agora ele mal lembra o seu nome, não é? Por exemplo, uma coisa mais simples, os seus amigos mais queridos fizeram um churrasco e não te convidaram? Isso é maldade, hein? Não é? Uma data especial, por exemplo, como o seu aniversário, o aniversário do seu casamento, olha isso, o aniversário do seu casamento foi esquecido pelo seu cônjuge, uma data especial. Então, eu estou dizendo essas coisas, são questões, poderiam ser outras, para a gente refletir. Então, se alguma dessas coisas aborreceu você, em maior ou em menor proporção, você ficou magoado, o que é natural de cada um de nós. Então, talvez o seu desejo foi de chorar, não é? Pela decepção sofrida. Mas muitas vezes o desejo da gente é de brigar mesmo, não é? Então as suas lágrimas, às vezes elas descem fervendo, porque elas estão partindo de um coração que está cheio de ira. E aí começa a brotar o desejo de vingança. E aí nesse momento você precisa tomar uma decisão na sua vida.
Você vai apagar o fogo ou você vai alimentar essa chama? Você vai esquecer, vai deixar isso para lá? Ou você vai vingar-se? Não é? Até uma vez tinha um negócio na internet, né? Que falava assim, que o bom é vingar mesmo. Porque se existir, o que existe são os vingadores, né? Porque se fosse o outro jeito, seriam os perdoadores. Não, mas eram os vingadores, né? Então, até essas coisas conduzem a gente ao sentimento de vingança, não é? Então, o que você vai fazer? Você vai esquecer ou vai se vingar? Você vai se libertar ou você vai permanecer ressentido? Você vai permitir que as feridas sejam curadas ou você vai transformar essas coisas dentro de você em um sentimento de ódio? Então, aliás, esse é o significado da palavra ressentimento. Deixar que as feridas se transformem em ódio. É isso aí que você está vendo. Esse seria o melhor conceito, né? Então, nessa circunstância, surge aquela pessoa mal-humorada, aquela pessoa cabisbaixa, aquela pessoa de olhos flamejantes, não é? Parece que está saindo fogo do olho da pessoa. É aquele negócio, ó, nem encosta a mão em mim, hein? Não quero conversa com ninguém. Sabe, que entra, chega no serviço e fala assim, olha, eu não estou para ninguém hoje. Não é? É como se essa pessoa estivesse portando uma placa assim, dizendo assim, olha, cuidado, não provoque portador de ressentimentos. Não é? Então, tipo, nem fale comigo, nem olha para mim, né? Você fala, bom dia, por quê? Não é? Já viveu essa situação ou experimentou isso com alguém? Certamente que sim, todos nós passamos por isso. Quando a gente permite que esse sentimento arriscado domine a gente começa a construir muros de separação. E é exatamente aí que brotam as nossas inimizades. Porque isso que eu estou falando vai gerando desdobramentos, não é? O ressentimento, ele começa a impedir os nossos passos, ou então ele direciona a gente para caminhos que a gente nunca deveria seguir. A pergunta é, como você tem lidado com as suas feridas? Você está permitindo que elas se transformem em ódio? Se você estiver agindo dessa maneira, eu pergunto assim, olha, está funcionando? Essa medida que você está tomando de deixar que o ressentimento que você tem no coração se transforme em ódio, está resolvendo para você? Esse sentimento que você está desenvolvendo, ele proporciona a você algum bem? Você está com o coração aliviado? Você sente paz? Você sente alegria? Não é verdade? Não é para a gente refletir sobre isso? Pensa comigo assim, olha, imagina que você tenha dado troco para uma pessoa em qualquer circunstância. Talvez até foi justo, justo no sentido de que aquela pessoa foi muito ruim e ela merecia mesmo uma punição. A gente só não sabe dizer se é você que teria que fazer isso, não é? Mas vamos imaginar que você tenha dado troco com alguma pessoa em qualquer tipo de circunstância. Na verdade, essa pessoa recebeu o que ela merecia mesmo, não é? Mas de repente você recebe a notícia de que essa pessoa morreu. A minha pergunta é, você se sentiria aliviado agora? Não é para a gente pensar? Será que a gente estaria aliviado? Eu li uma história, enquanto preparava essa mensagem, de uma mulher que ela pensava dessa maneira que eu estou dizendo. Ela achava que a sua vingança ia trazer alívio para ela. Mas ela aprendeu a duras penas exatamente o contrário disso. Então eu escrevi a história, na verdade eu peguei o texto dela, o depoimento dela e coloquei aqui. Ela diz assim: surpreendi meu marido fazendo sexo com outra mulher. Ele jurou que jamais aconteceria novamente. Ele me pediu perdão, mas eu não pude e não quis perdoá-lo. Eu estava tão ressentida e incapaz de superar meu orgulho, que não podia pensar em outra coisa, senão em vingança. E eu ia fazê-lo pagar. E muito caro. Pedi o divórcio, mesmo ignorando o desejo de nossos filhos. Depois do divórcio, durante 2 anos, meu marido tentou voltar para mim. Eu o recusei totalmente. Ele me feriu primeiro. Agora era minha vez de feri-lo. Tudo o que queria era que pagasse pelo que tinha feito. Finalmente ele desistiu e casou-se com uma viúva jovem e bonita, que tinha 2 filhos. Ele começou a reconstruir sua vida sem mim.
Eu os via de vez em quando e ele parecia muito feliz. Todos pareciam felizes. E aqui estou eu, uma mulher velha e solitária, que permitiu que o orgulho e a obstinação destruíssem a sua vida. Gente, é claro que eu não estou aqui advogando contra ou a favor do divórcio. Não é isso a questão aqui. Porque infidelidade é erro. Vingança também é erro. Mas a pior parte, e essa é a nossa questão aqui, a pior parte de tudo isso é que, sem perdão, o que resta é só amargura. Então, é impressionante como uma pessoa que está inclinada para uma vingança, até de uma maneira inconsciente, ela se afasta cada vez mais da capacidade de perdoar. Porque a ira é a sua fonte de energia. Ela vive movida por um sentimento de ira. E ela não consegue viver de outra forma. Isso aqui explica por que as pessoas amarguradas, elas se queixam a qualquer pessoa que queira ouvi-la. Não é mesmo? Pode perceber, gente amargurada, ela não vê a oportunidade de falar para as outras pessoas, porque ela sofre. Ela precisa espalhar as chamas do fogo do seu ressentimento. Na verdade é assim, ela não quer abrir mão da sua ira. Porque aquilo, parece absurdo o que eu vou dizer, mas aquilo vai fazer com que ela perca o seu motivo de viver. Ela está vivendo movida pelo seu ressentimento, que está se transformando em ódio, de forma galopante. Então ela alimenta aquele sentimento. É aquilo que é o combustível para a sua vida. Isso parece loucura, mas essa é a realidade da vida de muitas pessoas. Eu li um texto do Max Lucado, e ele diz o seguinte, olha que bacana que ele fala. O ódio é como um cão raivoso, que se volta contra o seu próprio dono. A vingança é como um fogo incontrolável, que queima o próprio incendiário. A amargura é o laço que prende o caçador. Então a gente precisa pensar nisso. A gente tem que refletir sobre isso. É por isso que esse tema é importante para nós. É por isso que Jesus nos ensinou o Sermão do Monte, a maneira certa de viver. Bom, mas existe um meio de libertação. E esse meio de libertação, ele começa a surgir quando nós escolhemos trilhar pelo caminho da misericórdia. Então é nesse momento que Jesus olha para os seus discípulos, os seus ouvintes, se dirige a eles dizendo: bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Amém? Então eu queria falar sobre isso agora. Sobre discípulos, que é o que nós somos, cheios de misericórdia. E é o que se espera de nós. No Sermão do Monte, Jesus diz que as pessoas que mostram misericórdia pelos outros são bem-aventurados ou são felizes, não é? E por que essas pessoas são felizes? Por causa da consequência de agir com misericórdia. Porque o versículo mesmo diz, obterão misericórdia. Então, se você der misericórdia, você recebe misericórdia. Então, eu gosto da nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim: felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia deles. Mais simples do que isso, não tem como, né? Então, se para a gente entender a justiça de Deus, a gente teve que recorrer ao conceito da graça, né? Porque a justiça de Deus, a gente aprende que ela se opera por meio da graça, muito mais agora, para a gente poder compreender o sentido da misericórdia. Misericórdia é a compaixão pelas pessoas que passam necessidade. Qualquer tipo de necessidade, inclusive a de perdão. Então, misericórdia é diferente de graça, não é? A palavra grega para isso aqui é a palavra eleus, misericórdia, que ela trata da dor, da miséria, do desespero, que são os resultados do pecado. E a palavra graça, né, ela sempre lida com o pecado e com a culpa, propriamente ditos. Quando eu era garoto, ouvindo uma vez uma pregação do meu pastor, né, meu pastor da infância e da adolescência, ele pregando no tema semelhante, falando sobre misericórdia, ele disse uma coisa que eu nunca esqueci, eu achei muito bacana. Ele falou assim: vocês sabem o que é misericórdia? Misericórdia é a junção de duas palavras, miséria e corda. Então é uma pessoa que está na miséria, no fundo do poço mesmo. E aí ela começa a clamar por socorro. E alguém que está lá em cima
fora do poço, escuta o seu clamor. E aí ela joga uma corda para que aquela pessoa possa sair do buraco. Não é esse o sentido literal, obviamente, né? Mas eu achei a figura que ele montou muito bacana, né? Muito especial para o nosso aprendizado. Talvez quem escreveu o livro mais extraordinário, não é, sobre o Sermão do Monte foi o Dr. Martin Lloyd Jones, onde eu cheguei a ler esse livro para escrever essas mensagens todas. É um livro gigantesco, eu sei lá, deve ter umas 1000 páginas, né? E ele, estou exagerando, talvez umas 600 páginas mais ou menos. É dessa grossura assim, ó. Não sei quantas páginas tem, um montão, né? E o Martin Lloyd Jones, ele diz algo fantástico quando ele fala sobre isso. Ele diz assim: a graça é especialmente vinculada aos homens em seus pecados, mas a misericórdia é especialmente associada aos homens em sua miséria. Então, aquelas 4 primeiras bem-aventuranças, elas tratavam da nossa relação diante de Deus. Mas essa e agora as demais, elas vão falar sobre a nossa ação diante dos homens. Então, primeiro a gente pensou sobre a nossa relação direta com Deus. Como nós podemos ser felizes nessa nossa relação e contato direto com Deus. Mas essa e as demais, elas vão tratar da nossa relação aqui entre os homens. Então, vamos dar uma olhada mais uma vez nos degraus das bem-aventuranças. Lembre-se que eles existem para nos levarmos a sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Então, o primeiro degrau é o da admissão da necessidade de um Salvador. Bem-aventurados os pobres em espírito. Eu fiz uma readequação aqui para essa mensagem. O segundo degrau é o da contrição. Ou seja, é a tristeza pelo reconhecimento dos erros cometidos, que vem de um coração que está realmente arrependido. É o bem-aventurados os que choram. Depois o terceiro degrau é o da anulação, que é a transformação, e aí eu fiz uma fusão das ideias, né? De que só acontece quando a gente admite a nossa fraqueza, e que todo o poder, toda a força que a gente precisa, vem de Deus. Inclusive a humildade para reconhecer os meus próprios erros, e a humildade para reconhecer o valor do outro. É aí o bem-aventurados os humildes, ou em algumas outras linguagens, bem-aventurados os mansos. O quarto degrau é o da decisão, da gente compreender, da gente cooperar com aquilo que Deus está fazendo no mundo por meio da sua justiça perfeita. E aí vem a fome e a sede da justiça, não é? Então, é a justiça daquilo que Deus fez em nós, a justiça do que Deus está fazendo no mundo, e a justiça operada por meio de mim nas relações interpessoais. E agora eu convido você a subirmos mais um degrau, que é o que eu chamo da compaixão. Esse é ou a gente poderia dizer aqui também o autodomínio, né, para juntar as coisas, que eu exerço quando, podendo optar pela vingança, eu escolho misericórdia. Quando podendo optar por deixar de lado, eu opto por olhar e por um agir compassivo. Então bem-aventurados os misericordiosos. Então o discípulo de Jesus, uma vez que ele é alcançado pela graça de Deus, ele se torna, isso faz parte do combo de ser discípulo de Jesus, ele se torna um ser humano gracioso, não é? Porque ele age com as pessoas com a mesma graça que ele recebeu, com esse senso de piedade em relação às demais pessoas. E aí, nesse sentido, as palavras dos salmistas são belíssimas, né? O Salmo 85, versículo 10, assim, é só para juntar a graça e a misericórdia. Olha que bonito. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Bonito isso, né? É um termo super poético, né, do salmista. Com certeza era uma canção muito bonita, e ele fala isso. Então, na Bíblia toda, a misericórdia de Deus, ela é tratada por seus mais diversos escritores. A gente vê a misericórdia estampada nas páginas da Bíblia, nas leis, nas suas histórias, nos poemas como esse, nas profecias, nas cartas, claro também, na vida de Jesus. Então, o discípulo verdadeiro, ele se reconhece como uma pessoa alcançada pela misericórdia. Não é assim que começa para nós? Por que é que você está aqui? Como você chegou a essa vida? Por causa da misericórdia, né? Deus teve misericórdia de você.
para que você pudesse ser alcançado pelo grande favor dele, através do seu único Filho, Jesus Cristo. Não é? E aí, essa graça que me alcançou, me constrange a agir assim também com outras pessoas. Ou seja, eu olho, poxa, mas o que Cristo fez por mim, eu não merecia nada disso. Então, o mínimo que eu posso fazer, como um discípulo, é replicar isso na vida de outras pessoas. Paulo, por exemplo, depois dele descrever a condição do pecado da humanidade, lá em Efésios capítulo 2, nos versículos 4 e 5, ele diz assim: todavia, esse texto é maravilhoso, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Então Paulo está mostrando, olha onde é que vocês estavam perdidos, e aí o favor de Deus alcançou a vida de cada um de vocês. Então o verdadeiro discípulo, ele tem misericórdia como parte da sua essência espiritual. Ele não perdoa para ser perdoado, não é assim que funciona. Para o crente, esse negócio é assim, não, se ele não vier falar comigo, eu também não vou falar com ele. Isso não funciona para o cristão, não tem menor cabimento dentro da proposta da vida discipular. Ele não perdoa para ser perdoado, ele perdoa porque ele recebeu o perdão de Deus um dia, e porque ele reconhece o quanto Deus tem sido constantemente misericordioso para com ele. Não tem o texto que diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Grande é a sua fidelidade. Ou seja, Deus não falha nunca. Todos os dias ele tem um balde de misericórdias derramado sobre a nossa cabeça, porque senão nós estaríamos perdidos. Então, nós precisamos agir com compaixão, porque ele agiu assim conosco. Perdoar os outros nos permite ver como Deus nos perdoa. Então, todas as vezes que eu estendo o perdão às pessoas, independente daquilo em que eu fui ofendido, eu estou replicando o amor e a ação de Deus na minha vida também. O pastor e escritor Carlos Queiroz, brilhante demais, um pastor nordestino, uma preleção extraordinária, ele diz assim, olha, a misericórdia na vida do discípulo é refluxo do amor recebido de Deus, não é? Então, muito legal, né, o que ele fala, porque é exatamente isso, ele está dizendo, é uma consequência natural, isso é algo que vai brotar desse tipo de coração. A verdade é que a gente vive num tempo em que misericórdia parece ter desaparecido da terra. Então, qual é o conceito bíblico de misericórdia? Eu não sei especificar um conceito perfeito, mas numa visão geral das páginas da Bíblia, a gente poderia dizer o seguinte, eu coloquei algo aí, olha, misericórdia é lançar o coração na miséria do outro e estar pronto em qualquer tempo para aliviar a sua dor. Eu acho que esse é um conceito aceitável, né? Que corresponde um pouco à ideia do que poderia ser a misericórdia. Não há dúvida de que o maior exemplo de misericórdia está na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque por meio do seu amor e compaixão, o que ele fez? Movido por esse sentimento, Jesus curou doentes, Jesus alimentou famintos, Jesus acolheu crianças, Jesus foi amigo dos excluídos, Jesus tocou em pessoas com todo tipo de enfermidade, Jesus jamais fez separação de pessoas, Jesus fez com que gente solitária se sentisse amada e, mais do que isso, importante. Jesus consolou aflitos, Jesus perdoou pecadores, Jesus restaurou vidas. Portanto, se você quiser olhar para um exemplo sobre misericórdia, o exemplo só pode ser ele. Jesus é o nosso exemplo máximo de misericórdia. Os nossos olhos, os nossos olhares precisam estar em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para que nós possamos exercer, viver essa vida do discipulado para o qual Ele nos chama. Amém? Agora eu gostaria de falar aqui sobre o que eu chamo de uma parábola sobre misericórdia, ou você poderia mudar o tema para sobre a falta de misericórdia. Essa parábola está em Mateus capítulo 18, versículos 21 a 35. Jesus havia orientado os seus discípulos sobre a disciplina na igreja. Olha que coisa interessante, ele havia falado sobre isso, como que devia ser a disciplina na igreja. E aí lá ele fala também na sequência, quantas vezes deve perdoar o irmão, não é? Aquela história dos 70 vezes 7. E aí ele conclui todo esse ensinamento por meio de uma parábola. Olha que bacana esse texto. Vamos ler? O reino de Deus é como um rei que decide acertar as contas com seus serviçais.
Trouxeram à sua presença um servo que lhe devia o equivalente a 300 toneladas de prata. Gente, 300 toneladas de prata. Ele não podia pagar uma dívida tão vultosa. Então o rei ordenou que o homem com esposa, filhos e bens fosse leiloado no mercado de escravos. O infeliz lançou-se aos pés do rei e implorou: dá-me uma chance e pagarei tudo. Sensibilizado com o pedido, o rei deixou-o ir, cancelando a dívida. Essa aqui é a mensagem de Eugene Peterson, tá bom? O servo perdoado mal havia saído da sala, quando se encontrou com um companheiro que lhe devia apenas 100 moedas de prata. Furioso, agarrou-o pelo pescoço e ordenou: pague-me agora. O pobre homem lançou-se aos pés dele e implorou: dê-me uma chance e pagarei tudo. Mas o outro continuou irredutível. Mandou-o para a cadeia, com a ordem de ser solto só depois de pagar a dívida. Alguns servos que presenciaram a cena ficaram revoltados e relataram o fato ao rei. O rei mandou chamar o servo de volta e disse: você é mau caráter. Perdoei sua dívida quando você implorou por misericórdia. Não devia você também ser misericordioso diante das súplicas do seu companheiro? O rei estava furioso e mandou que aquele servo ficasse na prisão até pagar toda a dívida. Meu Pai no céu, diz Jesus, fará exatamente a mesma coisa com aquele que não perdoar incondicionalmente qualquer um que peça misericórdia. Esse é um texto duríssimo. Então a pergunta que a gente faz diante dessa história aqui extraordinária é assim, olha: pode uma pessoa receber o perdão de uma dívida de milhões e não ser capaz de perdoar uma dívida de alguns reais? Pode alguém ser posto em liberdade e ao mesmo tempo prender outra pessoa? Pode uma pessoa receber misericórdia e ao mesmo tempo não agir com misericórdia com outro? Bom, a gente não precisa ser teólogo para responder essas perguntas. É só a gente olhar para o espelho. Eu estou dizendo isso porque, assim, olha, qual de nós não pediu misericórdia a Deus no domingo e exigiu a justiça para outros na segunda-feira? Não é? Quem de nós não tem servido, às vezes, mais como isolante do que como fio condutor do amor de Deus? Então, são coisas para a gente refletir. Na carta aos Romanos, por exemplo, Paulo ele tem uma advertência muito dura para as pessoas que não exercem a misericórdia ao próximo. Olha o que ele diz lá em Romanos 2:1. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Simples, direto e objetivo. Não é isso? Bem corte rápido, não é? Essa é a verdade, é o que Paulo está dizendo aqui. Então, olhando para o final da parábola contada por Jesus, que a gente já leu, a gente consegue ver que o que é que Deus faz quando nós economizamos compaixão? Quando mesmo a gente tenha experimentado a graça de Deus na nossa vida, mesmo que a gente tenha provado do seu grande amor por nós, e aí a gente se recusa a compartilhar isso. Sabe o que acontece? Eu acho que essa talvez seja a leitura mais interpretativa dessa parábola. Pelo menos é como eu penso nela. Que um dia eu vou escrever no meu livro, né? Que eu acho que Jesus está querendo dizer que ele então vai... Quando ele encerra na prisão aquele homem, ele está querendo dizer que ele está nos entregando à tortura do nosso próprio ressentimento, da nossa própria amargura. Da mesma forma como aquele rei lançou aquele seu devedor na prisão, porque ele não perdoou o outro, então agora ele vai amargar. Ele está aprisionado pelo seu próprio ódio. E aí ele é torturado por sua ira, pela sua amargura, por esse maldito desejo de vingança que está encravado aí dentro desse seu coração, que é o seu próprio coração, que é encarcerador. Eu acredito que seja isso que Jesus está querendo nos ensinar. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, a maior prisão que você vai sofrer é a prisão do seu próprio coração, porque você não se liberta e você não consegue perdoar, você não consegue agir com compaixão, você só deseja uma coisa: vingança,
justiça com as suas próprias mãos. E aí eu gostaria de falar agora sobre uma outra coisa, para esclarecer o nosso tema. É o que eu chamei aí do tema da própria mensagem, a imagem do Pai na face do inimigo. E aí agora eu queria contar uma outra história que eu li, de um homem chamado Daniel. É uma história mesmo, não é? Uma história com H-I, né? Algo que aconteceu, é verdade. Então, um homem chamado Daniel, que morava em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E ele trabalhava numa academia de ginástica, e ele sonhava em montar a sua própria academia. Olha que história interessante. O banco concordou em financiar o empreendimento dele, desde que ele tivesse um fiador e o seu irmão concordou em ser o seu fiador. Aí eles foram lá e assinaram os documentos e aguardaram a aprovação, até que esse Daniel recebeu a ligação do banco informando num determinado dia lá que ele poderia retirar o cheque. E aí quando ele chegou ao banco, ele foi surpreendido pela informação de que o irmão dele, que era o seu fiador, havia passado por lá primeiro e, como ele tinha assinado o documento, retirou o cheque e utilizou esse cheque, que era para montar a academia do irmão, do Daniel, não é? Ele utilizou esse cheque para pagar as prestações atrasadas da sua casa. Bom, aí, desesperado e sem acreditar no que estava acontecendo, ele foi direto para a casa do irmão, que o atendeu, como a história ele conta, com a sobrinha no colo, né? Talvez para tentar fazer alguma pressão psicológica, né? E aí, por causa daquela criança, ele não agrediu o irmão. A vontade dele era de dar na cara do seu irmão. Mas ele disse que um dia ele o encontrasse de novo, ele não ia deixar aquilo barato. Bom, a partir dali, o Daniel não viu mais o irmão e passou a alimentar um ódio profundo por ele e um desejo de vingança quase incontrolável. E aí, alguns meses mais tarde, Daniel conheceu um missionário americano, que se tornou seu amigo e logo começou a falar para ele sobre o amor de Deus. E aí, depois de um período de relacionamento, Daniel e a sua esposa acabaram por entregar as suas vidas a Jesus. E aí, apesar do Daniel ter sido perdoado dos seus pecados por Jesus, ele achava impossível perdoar o seu irmão. Jesus perdoar os meus pecados? Tá tudo bem. Mas eu perdoar o meu irmão? Mas isso de jeito nenhum. E aí 2 anos se passaram e o Daniel não suportava a hipótese de um dia ter que encarar o seu irmão. Mas família é família, né? E um dia o encontro, em algum momento esse encontro seria inevitável mesmo. E ele conta que isso aconteceu numa avenida movimentada, muitos carros, muita gente andando de um lado para o outro, quem sabe no centro da cidade, não sei. Agora, veja como o próprio Daniel descreveu essa parte. Eu transcrevi o texto dele. Ele diz assim: eu o vi, mas ele não me notou. Senti o meu pulso acelerar e o meu rosto ficou quente. O meu impulso inicial foi o de agarrá-lo pela garganta e sufocá-lo até a morte. Mas, à medida que eu olhava para ele, a minha ira começou a se desfazer. Ao olhar para ele, vi a imagem de meu pai. Os olhos do meu pai. As feições do meu pai. As expressões do meu pai. E à medida que via o meu pai em sua face, aquele grande inimigo se tornou novamente o meu irmão. Então a história conta que o Daniel caminhou até ele. E aí quando o irmão o viu, ele correu de medo. Mas lembre-se que o Daniel queria abrir uma academia, não é isso? E ele era mais atlético, mais forte que o irmão, correu mais rápido que ele, agarrou o seu irmão pelo ombro. E aí o irmão estremeceu, esperando o pior. Mas em vez de ter a garganta apertada até a morte, que era a ideia inicial, ele se viu calorosamente abraçado pelo seu irmão. E aí diz que ele conta que os dois ficaram parados no meio daquela multidão na avenida, ninguém entendendo nada, juntos, abraçados e chorando ali. E aí eu transcrevo as palavras do Daniel de novo, porque elas merecem ser repetidas do jeito que ele disse. Ele escreveu assim, olha: quando vi em seu rosto a imagem de meu pai, aquele grande inimigo se tornou novamente o meu irmão. Irmãos, quando eu li essa história, eu fiquei muito emocionado com ela. E essa história, ela destrava muito dos nossos pensamentos. Muitas das nossas raivas, do nosso desejo de vingança. Ver a imagem do pai no rosto do inimigo. O Daniel não enforcou o seu irmão, porque quando ele olhou para a cara do seu irmão, ele era a cara do pai dele.
Então, a palavra para a gente aqui é assim, olha, da próxima vez que você vir, ou você pensar em alguém que arrebentou o seu coração, olhe e pense de novo. E eu acho que quando você olhar ou pensar de novo no rosto dessa pessoa, olhe também para a face de Deus. Lembre que Jesus morreu por aquela pessoa também. Que assim como você, aquela pessoa também foi feita à imagem e semelhança de Deus. Então olhe para a face do Pai, que concedeu graça para você. Quando ninguém mais dava uma chance para você, Deus olhou para você. Então, ao pensar no seu inimigo, olhe para a face dele como alguém que também reflete a imagem e a semelhança de Deus. Então, aqui está o grande desafio para a gente, encontrar a face de Deus que perdoa, do Deus que perdoa na face do nosso inimigo. E então, porque Deus perdoou muito além do que você, a qualquer pessoa, o desafio para nós agora é: perdoe o seu inimigo. Perdoe o seu desafeto. Perdoe o seu irmão em Cristo. Perdoe o seu amigo, perdoe o seu pai. Perdoe a sua mãe, perdoe o seu irmão de sangue. Perdoe o seu irmão adotivo. Perdoe o seu cônjuge. Perdoe o seu parente. Perdoe o seu colega de trabalho, perdoe o seu vizinho. Perdoe a pessoa que te magoou e, finalmente, não menos importante, perdoe-se a si mesmo. Eu acredito que se você agir com misericórdia, porque Jesus disse isso, você também obterá misericórdia. Eu já contei a vocês aqui que uma vez estava preparando uma mensagem, há muitos anos, e eu estava sofrendo muito com uma pessoa, que estava literalmente me perseguindo. E chegou num certo estágio, que eu estava muito bravo. Eu passei daquela fase e entrei na fase da raiva mesmo. E eu não nutria nenhum sentimento bom por essa pessoa. Mas eu estava preparando uma mensagem, e aí a mensagem falou comigo. E aí eu entendi que a mensagem era para mim. Mas eu ainda, com o coração relutante, continuei e segui adiante, né? A igreja, vou falar para a igreja que se vire com a mensagem, né? Mas aí depois eu fui ler um devocional. E quando eu li o devocional falou a mesma coisa. E aí naquela mesma hora, eu chorei. E eu falei: Deus está falando comigo. Isso é para mim. Eu jamais poderia pregar isso sem que antes isso movesse o meu coração. E aí naquela mesma hora, eu me ajoelhei na minha sala. E aí eu orei e disse: Senhor, muda o meu coração. Tira todo o ressentimento que eu tenho por essa pessoa. E citei o nome da pessoa para Deus. E que eu possa estar com o meu coração limpo, para eu poder seguir com isso aqui. Porque eu não tenho como pregar para a minha igreja, se eu não viver esse negócio aqui. E aquilo foi libertador para mim, naquele dia. Libertador. Muita coisa aconteceu depois daquilo. A pessoa continuou muito revoltada comigo, gostaria que tivesse tido um final melhor, né? Mas infelizmente não houve. De todas as tentativas de aproximação, de conversa, de pedidos de perdão, de tentativas de acerto, não foi possível. A pessoa continuou sempre irredutível. Mas o meu coração estava aliviado. Ele não estava mais encarcerado pelos sentimentos que anteriormente eu estava nutrindo, por coisas que essa pessoa está fazendo contra mim, e vamos dizer a verdade, de maneira injusta. Mas não é por meio dessa justiça que as coisas se operam, não é? Então, se você agir com misericórdia, você também vai obter misericórdia. O Sermão do Monte também é recitado por Lucas em seu evangelho, em outros formatos. Mas o mesmo texto, lá em Lucas capítulo 6, versículo 36, Jesus diz: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então, a pergunta é: o seu coração é misericordioso? Você sente a dor do outro? O seu coração, o seu bolso estão abertos para socorrer? Você se importa com as almas que estão perecendo sem salvação? Todas essas coisas para a gente pensar. Você tem usado o que Deus lhe deu para abençoar outras pessoas? O mundo tem sido melhor porque você existe. O seu coração vingativo tem mudado para um coração compassivo?
Então a minha palavra para você nessa noite é: exerça a misericórdia, da mesma maneira como Cristo teve por você. A cruz é o nosso exemplo máximo. Então é para ela que nós podemos levar toda a nossa maldade, toda a arrogância do nosso coração, mas também é nela que nós podemos depositar todo o nosso pecado e vivermos finalmente livres. Amém? Para concluir, eu quero falar 3 coisas objetivas, bem breves, para essa pergunta: por que devemos ser misericordiosos? Olha que interessante. A primeira coisa é: devemos ser misericordiosos porque o propósito da vida é servir. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, olha aí o propósito, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Muito cuidado parar aqui no boas obras e encerrar a sua reflexão bíblica. Porque se a gente fizer isso, a gente vai achar que se eu der comida para o pobre, ou se eu der dinheiro para uma pessoa, pronto, já tá ótimo, né? Então, já fiz a minha boa ação, né? Ajudar uma velhinha a atravessar a rua. Já fiz a minha boa ação, não é? Mas o texto diz: que obras? Aquelas que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. O que Deus tem nos ensinado? Você tem vivido uma vida cristã já há algum tempo. Você já tem servido ao reino de Deus durante algum tempo. A pergunta é: o que o Senhor tem ensinado a você? Essas coisas que você é chamado a praticar, exercitar e exercer essas boas obras. A segunda coisa: devemos ser misericordiosos porque quando somos, refletimos o caráter de Deus em nós. Olha o que é que diz Lucas 6,36. Já lemos esse versículo, mas apenas repetindo. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Ou seja, vocês precisam ser assim, para que vocês se pareçam com o Pai de vocês. Para que nos pareçamos com Deus. Então, refletimos o caráter de Deus em nós quando agimos com misericórdia. Em terceiro lugar, devemos ser misericordiosos, porque esse é o sacrifício que agrada o coração de Deus. Olha o que é que diz Hebreus 13:16. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Essas são razões pelas quais nós devemos ser misericordiosos. O exemplo supremo, eu já disse, de misericórdia, está na cruz de Cristo. Quando Jesus olhou para a multidão que o insultava lá na sua crucificação, enquanto ele sangrava em dores, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Como é assim, né? Como perdoe, porque eles não sabem o que fazem? Não é? Será que esses caras eram burros, né? Eles não sabiam o que eles estavam fazendo? Né? Eles não sabiam. Sabe por quê? Porque o pecado havia cegado o entendimento dessas pessoas. Eu acho que essa é a realidade do Evangelho. Jesus veio para clarificar todas as coisas. Foi Satanás quem plantou a semente do pecado no coração do homem. O homem deu vazão para que isso acontecesse. E as coisas ficaram do jeito que ficaram. Então, lembre-se de que nós estávamos na miséria. E quem está nessa condição, na condição de miserável, só precisa de uma coisa: misericórdia. E a minha palavra a você é: Jesus continua estendendo a sua mão. Amém?